O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas! Vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, vamos dividir a nossa meditação e homilia em 3 momentos. O primeiro momento é a história da salvação. E a história da salvação que hoje nos é contada, a perícope que sintetiza esta história é aquilo que São Paulo coloca na carta aos Romanos: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Essa é a síntese da história que Paulo conta. Por quê? Não fazemos o bem que queremos. Quem quer fazer o bem? Todos nós. E por que acabamos fazendo o mal? Claro, se queremos fazer o bem e se praticamos mal, nós não queremos fazer o mal. Mas por que acabamos fazendo este mal? É preciso, irmãos e irmãs, agora entrar. A primeira história é esta, pequena historinha da salvação. Agora a doutrina. A doutrina é o que nos ensina a Mãe Igreja. Nós temos 3 inimigos: a carne, o mundo e o demônio. E aí temos santos que venceram estes inimigos. Então, a pureza nos ajuda a vencer o inimigo da carne. Por isso, as virgens venceram este inimigo. Depois, o mundo foi vencido pelos santos. Os santos, hoje, como Santo Antônio Maria Claret, que fundou os claretianos, que dele nós temos uma direção espiritual fantástica, orientando os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que foi grande conselheiro da coroa espanhola, que venceu o mundo. Então, os santos venceram o mundo. Mas tem um outro grupo que venceu o demônio. O demônio é o pai da mentira. Estes são os pregadores. É por isso a importância de estarmos atentos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida.
E aí voltamos para a história da salvação, que é o Evangelho. Então, percebamos que vamos ficar sempre assim, contamos a história e entendemos a doutrina. Contamos a história e entendemos a doutrina. E esta é, amados irmãos e irmãs, a clarividência da nossa mãe igreja. E esse trabalho, vocês acham que o inimigo de Deus fica satisfeito, sim ou não? Não, absolutamente. Então, os infernos vão levantar-se contra o trabalho da igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Também a história da salvação nos diz o Santo Evangelho. Amados, então, entendido isso, guardemos em nosso coração para meditarmos esta introdução e depois vamos agora abrir um outro momento para o Santo Evangelho, que hoje nos é proclamado a partir de Lucas, e nosso Senhor, em síntese, vai dizer que somos hipócritas se achamos que conhecendo os sinais dos tempos, os sinais da natureza, e desconhecemos os sinais dos tempos. O tempo de Cristo é o tempo da graça. Então, a gente, antes da Santa Missa, tivemos a graça sacramental daqueles que precisaram da confissão. Na paróquia, nós temos um horário para atendimento das confissões, seja uma hora antes da missa ou nos momentos específicos que estão lá destacados. A hora da graça, que é o Kairos, a graça de Cristo. Não recordo agora a santa, e a santa, perguntaram à santa: como é que você sabe que você está em estado de graça? Aí ela disse, muito sabiamente, não foi só porque procurou a confissão, mas ela disse assim: se eu estou em estado de graça, sei por meio da confissão. Mas se eu não estou, ou seja, algo obscuro que ela não conseguiu lembrar, ou que está ainda ferido, que precisa ser curado, ela diz: se eu não estou, que Deus providencie para que eu esteja. Olha que bonito. Então, andando nos caminhos do Senhor, nós vamos pedir a Deus para que Ele nos encaminhe, para que a nossa caminhada ela seja realmente uma caminhada para a nossa salvação. Então a certeza dos sinais, do tempo de Deus na nossa vida é quando nós estamos com Ele, comungando da Sua palavra, da Eucaristia. Amados, e também aqui algo muito importante eu gostaria de destacar, que é o tempo da graça, que é o tempo de Deus, que é, por exemplo, a missa. Você veio à missa. Sabia que Jesus, Ele quer que você queira Ele. Então, para que você, amando a Ele, para que Ele lhe amando, você possa amá-lo de volta. Então, o que é uma missa no interior de uma paróquia, por exemplo? Às vezes nos deslocamos, a convite de um padre amigo, 150 quilômetros para rezar a missa, seja na igreja paroquial, geralmente, ou quando uma comunidade muito querida nos convida.
E aí você se desloca 150, mais 150 para voltar, 300 quilômetros. Quase 3 horas de viagem. 3 horas e meia. E aí, às vezes, você chega lá e vai se deslocar ainda para a comunidade, enfrentar a estrada de chão. 4 horas de viagem para rezar a Santa Missa. Então, o que é a missa em uma comunidade? Se não o privilégio, a graça de celebrarmos a existência de uma evangelização, de um trabalho dos seus fundadores, da comunidade que, após o término da capela, sustenta-se na comunidade. Mas é somente sentar-se para participar da missa? Na verdade, como é que a fé ela vai ficar viva na comunidade? É óbvio, amados irmãos e irmãs, que todos nós que aqui estamos nesta assembleia temos que ter uma consciência de que somos católicos, pedras vivas da igreja, como diz São Paulo, e que a pedra viva é aonde se edifica, tem uma pedra fundamental que é Jesus. E em cima desta pedra fundamental se edifica toda o templo. Claro que com alicerce muito bem feito, que foi o primeiro passo que os antigos deram na comunidade. Este é o alicerce. Mas se somos pedras vivas, significa que se você está na comunidade, você precisa nela ter uma tarefa, que a gente chama de ministérios, ou pastorais, ou movimentos. Qual é a pastoral de intervenção, de evangelização na vida das crianças? Digam lá. Depois que elas completam 7 anos, elas já estão aptas para ir para onde? Catequese. A pré-catequese, pela idade. E aí, esta pré-catequese prolonga-se e inicia-se a catequese, dos 9 até os 12 anos. Você gostaria de participar como uma pessoa que intervém na vida de uma criança para que ela seja instruída nos rudimentos da fé? Você se torna um catequista. Você deseja animar a missa com a sagrada liturgia da palavra? Você se torna um leitor da palavra vai proclamar a palavra de Deus. Quando é que esta palavra que você vai proclamar na missa vai fazer efeito na sua vida? É chegar na comunidade, pei-buf, chegou, leu e pronto? Ou você, durante o dia, eu vou ler o Evangelho. Eu tenho que entender que essa palavra ela tem que provocar um fruto no meu coração. E quando você não lê, mas você vai proclamar, você vai lembrando do dia quando a coisa foi fluindo e entrando no seu coração. E aí você tem sentido no que faz. Separar os cânticos da missa, recolher o dízimo da comunidade, não deixar a missa dominical que tem na igreja matriz, participar da missa diária quando tem na igreja matriz, tem a missa. Às vezes um dia sim, um dia não, porque o padre vai para as comunidades também. Mas quando tem na matriz, aí eu vou na missa. Aí eu vejo como é que na matriz se faz, eu faço na comunidade, né? A oração vocacional que a gente deseja, né? Estar rezando. Então, como é que reza? Procura. Então, amados, tudo isso torna a nossa igreja viva. Se eu não for desse jeito,
a igreja ela vai ficar morta. Eu vou deixar a fé da minha comunidade morrer? Absolutamente. Então, como agora, padre, fazer uma ponte de tudo isso que a gente meditou? Primeiramente, você recorda-se que temos 3 inimigos para vencer: a carne, o mundo e o demônio. Já sabemos como é que nós vamos vencer. Temos o exemplo das santas virgens, que venceram a carne, temos a intercessão dos santos e temos a pregação. Santo Antônio Maria Claret, ele destronou Satanás, pai da mentira, por meio da vida de oração dos seus irmãos. Eles meditavam a palavra de Deus, pregavam a palavra de Deus. E por isso foi tão perseguido, né? Santo Antônio Maria Claret, muito perseguido. E ele percebeu que se ele entrasse no coração da sociedade, ele iria destronar o inimigo e instalar a verdade que era Cristo. Então tentaram calar Santo Antônio Maria Claret de todo jeito. E aí ele foi para onde? Para dentro da coroa espanhola. E estava pregando diretamente para o coração da rainha. E fazendo isso, Santo Antônio estava atingindo o coração da sociedade de fato. E, extenuado, cansado, assim morreu. Morreu pregando a palavra de Deus, morreu de cansaço. Então, amados irmãos e irmãs, pegando então esta palavra de Deus e atentos a perceber o tempo da graça de Deus, os sinais dos tempos divinos, vamos lá, vamos nos permitir sermos tocados por Jesus neste santo evangelho e desejando participar dos eventos da comunidade de maneira ativa, contribuir, colaborar para que este tempo da graça aconteça dentro da comunidade da nossa área pastoral, da nossa paróquia, né? Para isso temos muito trabalho para fazer. O padre sozinho consegue fazer isso, sim ou não? Não, absolutamente. Então não conseguimos sozinho. E também nem pensemos, mais uma vez, que a nossa fé não é mágica, que basta a gente rezar na sua cabeça e tudo vai se resolver. Não. A gente toma um remédio, um Dorflex para dor de cabeça, para tontura, mas a nossa vida ela precisa ser um testemunho. E para as dores do corpo, as dores psicológicas, vamos procurar os especialistas, né? O posto de saúde, o psicólogo, o psiquiatra, tratamento de glândulas do corpo, procura os médicos, clínico geral, tudo direitinho. E a nossa fé, procuramos os sacramentos, que é o tempo da graça. Amados irmãos e irmãs, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos inspire e que possa realizar em nós tudo aquilo que nós iniciamos, Ele possa completar com os auxílios da sua graça divina e assim possamos, vivos, testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo, vivos interiormente, vencendo o mundo, vencendo a carne e vencendo o demônio. Eis nossa vocação, nossa missão. Depois de tudo isso, amar a Deus. Amar a Deus. Lutamos porque queremos mais amar a Deus. E para amar mais a Deus, temos que tirar todos os atropelos da vida. Ou buscando e lutando para tirar os atropelos, lutando e amando ao mesmo tempo, e Deus nos dando graças, porque ninguém pode conseguir por suas próprias forças, se não for pela graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.